Todos riram quando um menino gastou tudo o que tinha comprando um poço seco. Mas naquela noite, algo respondeu de dentro dele. O que aconteceu em seguida nunca deveria ser possível. E o que você vai ouvir agora, ninguém conseguiu explicar até hoje. A praça central do vilarejo estava mais movimentada que o normal naquela manhã de sábado. Dia de feira, dia de compra e venda, dia em que todo mundo aproveitava para saber da vida alheia enquanto fingia escolher tomate. As barracas formavam um semicírculo irregular ao redor do coreto velho, onde ninguém subia fazia anos. Cheiro de peixe fresco misturado com coentro, vozes negociando preço de frango, crianças correndo entre as pernas dos adultos, cachorro farejando o resto de carne caído no chão. Era o tipo de movimentação que fazia o vilarejo parecer, por algumas horas, quase uma cidade. No meio daquela agitação comum, porém, aconteceu algo que fez metade das pessoas pararem o que estavam fazendo para prestar atenção. Um pequeno tumulto começou perto da esquina onde ficava o escritório do tabelião. Uma salinha apertada com porta de vidro fosco e placa de latão meio descascada. O menino estava parado ali na frente. Aquele menino. O que morava na casa pequena na beira do vilarejo, perto da estrada de terra que levava para a cidade maior. O que sempre andava quieto, de cabeça baixa, carregando sacola de compras para uns e outros em troca de alguns trocados. O que não tinha muitos amigos, não por ser mal educado, mas porque parecia viver num ritmo diferente do resto, mais devagar, mais pensativo, como se estivesse sempre prestando atenção em coisas que ninguém mais via. Ele estava segurando um envelope pardo nas mãos. Envelope grosso, daqueles de papel reciclado, do tipo que carrega documentos importantes. As pontas estavam um pouco amassadas, como se tivesse sido aberto e fechado várias vezes. Do lado de dentro da salinha, através do vidro, dava para ver o tabelião sentado atrás da mesa, cheia de papéis empilhados, óculos redondos na ponta do nariz, bigode grisalho bem aparado. Ele gesticulava, apontava para algo no papel. Parecia estar explicando alguma coisa. O menino apenas ouvia. Sério, as mãos apertando a alça da bolsinha de pano que carregava atravessada no peito. Dona Cida, a costureira, foi a primeira a perceber que havia algo diferente acontecendo. Parou de mexer nos retalhos da barraca de tecidos e cutucou o braço de seu Mário, dono do armazém, que estava ao lado conferindo a lista de compras da semana. Psiu, olha lá, o menino está comprando alguma coisa? Seu Mário ergueu a cabeça, ajeitou o boné sujo de terra e franziu a testa. Comprando? Aquele moleque mal tem dinheiro para pão. Deve estar pegando algum documento, sei lá. Mas a curiosidade já tinha acendido. E curiosidade em vilarejo pequeno funciona como fogo em capim seco, se espalha rápido. Em poucos minutos, um pequeno aglomerado de gente tinha se formado do lado de fora do escritório. Ninguém chegava perto demais. Afinal, ainda havia um resto de decência. Mas todos esticavam o pescoço, cochichavam, especulavam. Foi quando o tabelião abriu a porta e saiu, segurando uma folha de papel timbrado. Ele tinha aquela postura formal de quem lida com lei e burocracia, mas também aquele ar meio cansado de quem já viu tanta coisa estranha que quase nada mais surpreende. Quase. Bom, ele disse em voz alta, ajeitando os óculos. Vou ler em voz alta, como é de praxe, para que todos os presentes possam testemunhar a transação. O burburinho aumentou. Transação. O menino estava comprando algo. O tabelião pigarreou e começou a ler em tom monocórdico de quem está acostumado a recitar leis. Escritura pública de compra e venda. Pelo presente instrumento particular, de um lado o vendedor, senhor Osvaldo Antunes da Silva, e de outro o comprador. Ele pausou, olhou para o menino, depois continuou. Menor de idade representado por si próprio mediante autorização judicial prévia. Isso já era estranho. Menor comprando terreno? Com autorização judicial? O silêncio foi substituído por murmúrios. O tabelião continuou. Pelo valor total acordado de R$320, pagos integralmente em espécie e na data de hoje, o comprador adquire a propriedade descrita como Lote 14 do desmembramento da antiga fazenda Boa Esperança, popularmente conhecida como o Poço Seco dos Antunes.
incluindo a estrutura de alvenaria do poço e a área de 3 metros ao redor da mesma, totalizando aproximadamente 28 metros quadrados de terreno. O silêncio que se seguiu foi tão denso que até o cachorro que estava fuçando perto da barraca de peixe parou de se mexer. Então veio a primeira risada. Foi do seu Mário. Uma gargalhada rouca, genuína, que saiu sem controle. Espera, 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 ele disse, se curvando um pouco e batendo a mão na coxa. O menino comprou o poço seco, aquele poço que não tem água faz 20 anos, e aí foi como se alguém tivesse dado permissão para o resto do mundo rir também. Dona Cida soltou uma risadinha aguda. Seu Toninho da oficina, que estava mais atrás, deixou escapar um "Eita, rapaz!", seguido de gargalhada. Até Dona Lourdes, que normalmente era mais contida, tampou a boca com a mão, mas não conseguiu esconder o riso nos olhos. "Mas aquilo tá seco há mais de 20 anos", exclamou Dona Cida, ainda rindo. "Não tem nem água de chuva acumulada lá dentro, é só pedra e escuridão. R$320, alguém gritou lá do fundo. Dava para comprar uma moto velha com isso, ou 20 galinhas poedeiras, ou reformar a casa inteira. O tabelião ergueu a sobrancelha, olhando por cima dos óculos diretamente para o menino, que continuava parado ali, o rosto impassível, as mãos segurando a alça da bolsa com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. "Olha, garoto", o homem disse em tom mais baixo, quase paternal. "Eu tenho obrigação de perguntar mais uma vez, antes de registrar isso. Você tem certeza absoluta dessa compra? Esse dinheiro, não sei como você conseguiu juntar, mas é muito. Dá para comprar muita coisa melhor do que um buraco no chão sem utilidade nenhuma. Você entende isso?" O menino engoliu seco. Dava para ver que ele estava nervoso, o jeito como os ombros estavam tensos, a forma como evitava olhar diretamente para a multidão ao redor. Mas a voz, quando saiu, foi firme, baixa, mas firme. "Tenho certeza." O tabelião suspirou, balançou a cabeça levemente e voltou a atenção para o papel. "Muito bem. Então vamos prosseguir." A multidão ao redor continuava crescendo. Gente largando a banca de verdura, deixando a conversa pela metade, tudo para ver aquilo de perto. Porque não era todo dia que acontecia algo tão absurdo. Não era todo dia que alguém, ainda mais um menino de 10 anos, fazia algo tão, nas palavras do seu Toninho, completamente sem noção. "Mas para quê, menino?" perguntou Dona Lourdes, se aproximando um pouco mais com aquele tom de quem já sabe a resposta, mas quer ouvir mesmo assim. Que você vai fazer com um poço seco? Vai plantar o quê ali? Vai tirar o quê? Pedra? Areia? Vai fazer turismo?" gritou alguém, provocando nova rodada de risadas. "Ou vai abrir um museu do buraco? Cobrar entrada? Venha ver o poço que não tem nada dentro." As risadas aumentavam. Algumas genuinamente divertidas, de gente que achava aquilo uma piada inocente. Outras com aquele fundo de maldade que vem quando a gente vê alguém tomando decisão ruim e, no fundo, fica satisfeito de não ser a gente. Tinha também o tipo de riso que vem do desconforto, de quando algo foge tanto do esperado que o cérebro não sabe como processar e transforma em piada. O menino não respondeu a nenhuma provocação. Apenas ficou ali, esperando enquanto o tabelião carimbava os papéis um por um com aquele carimbo grande de tinta roxa. Assinou com letra cursiva perfeita, depois virou os documentos na direção do menino. "Assina aqui." Ou, no seu caso, faz um X bem caprichado. "E aqui também. E aqui." O menino pegou a caneta, uma bique azul meio roída na tampa, e com cuidado traçou um X em cada campo indicado. A mão tremia levemente, não de medo, mas de concentração. Quando terminou, o tabelião pegou os papéis de volta, separou as vias, carimbou mais uma vez e entregou uma cópia dobrada ao menino. "Pronto. Está registrado. O poço é seu, oficialmente." O menino pegou o papel com as duas mãos, como se estivesse segurando coisa frágil, e dobrou com cuidado antes de guardar no bolso interno da jaqueta surrada que usava. Depois tirou da bolsa de pano um maço de notas. Algumas de 10, várias de 5, muitas de 2, e uma pilha considerável de moedas enroladas em papel de pão. Colocou tudo em cima da mesa do tabelião, que começou a contar com a paciência de quem já lidou com pagamento em moeda de 1 centavo.
Enquanto o dinheiro era contado e recontado, a plateia ao redor não parava de comentar. Olha a quantidade de moedinha. Deve ter juntado isso catando latinha. Coitado. Todo esse esforço para comprar um buraco. Aposto que daqui uma semana ele tá chorando querendo o dinheiro de volta. Aí já era. Negócio fechado não tem volta. Isso vai virar história no vilarejo. Lembra do menino que comprou o poço seco? Vão rir disso pelos próximos 10 anos. O tabelião finalmente terminou a contagem, anotou o recebimento e entregou um recibo. O menino guardou também, junto com a escritura. Depois, sem dizer uma palavra, virou-se e começou a atravessar a multidão. Foi aí que alguém, nunca se soube exatamente quem, gritou: "Ei, menino, quando você achar ouro lá no fundo, não esquece da gente, hein?" Gargalhada geral. Palmas até. Como se aquilo fosse o final de uma comédia. O menino parou. Por um instante, parecia que ia dizer alguma coisa. Girou levemente a cabeça, o suficiente para que vissem o perfil do rosto dele. E então, baixinho, tão baixinho, que só quem estava bem perto conseguiu ouvir, ele disse: "Vocês vão ver. Não foi ameaça. Não foi desafio. Foi quase uma promessa, ou um aviso. Mas isso só piorou tudo. As risadas explodiram de novo, agora com ainda mais força, misturadas com comentários jogados no ar sem filtro. Vai ver o quê, guri? Assombração? Vai invocar o espírito do poço? Ou vai descobrir que é porta para outro mundo? R$320? Meu Deus do céu, a inocência!" Ele saiu dali devagar, atravessando a praça sob o peso de dezenas de olhares divertidos, alguns até meio piedosos, como se olham para alguém que acabou de fazer algo muito tolo, mas irreversível. Ninguém correu atrás para parabenizar. Ninguém bateu no ombro desejando boa sorte. Só risos, cochichos, olhares de lado e a certeza coletiva de que, mais uma vez, aquele menino tinha provado ser exatamente o que todos achavam. Esquisito, cabeça no mundo da lua, perdido na própria imaginação. Quando finalmente saiu da praça e entrou na ruazinha de terra que levava para a saída do vilarejo, o barulho das risadas ainda ecoava atrás dele. Mas ele não olhou para trás. Apenas apertou o passo, as mãos enfiadas nos bolsos, os ombros curvados contra o vento leve da manhã. E dentro do bolso, junto com a escritura do poço, os dedos dele tocavam em outra coisa. Um pedaço de papel velho, amarelado, com uma anotação à mão que ele tinha encontrado semanas atrás, no sótão da casa onde morava. Uma anotação que dizia apenas: "Quando a lua cheia tocar a água do fundo, o impossível acontece." Só que não havia água no poço. Não havia nada. Fazia 20 anos que estava seco. Mas ele tinha ouvido, tinha sentido, e agora tinha comprado. E de alguma forma sabia que aquilo ia mudar tudo. O caminho até o poço levava cerca de 15 minutos a pé, desde o centro do vilarejo, seguindo pela estrada de terra que ia se estreitando até virar apenas trilha entre o capim alto. Era um trajeto que poucas pessoas faziam, não porque fosse perigoso, mas porque simplesmente não havia motivo. A antiga fazenda Boa Esperança tinha sido desmembrada e vendida em lotes havia décadas, mas aquela parte específica, o pedaço onde ficava o poço, nunca tinha interessado ninguém. Terra seca longe da estrada principal, sem acesso à energia elétrica, sem nada que justificasse o investimento. O menino conhecia bem aquele caminho. Não porque tivesse ido muitas vezes antes, mas porque nas últimas 3 semanas tinha vindo aqui quase todo dia, sempre no fim da tarde, quando o sol começava a descer e o movimento no vilarejo diminuía. Vinha, ficava parado ali olhando, tentando entender o que exatamente era aquela sensação que o puxava de volta sempre. Hoje, porém, era diferente. Hoje ele não era apenas um visitante curioso. Era o dono. A escritura no bolso era prova disso. E de alguma forma isso mudava tudo. Mudava a forma como pisava naquele chão, a forma como olhava para a estrutura de pedras, a forma como o silêncio ao redor parecia mais atento. Quando finalmente chegou, parou a alguns metros de distância. O poço estava exatamente como sempre estivera. Um círculo irregular de pedras cinzentas empilhadas, algumas cobertas de musgo seco,
outras rachadas pelo tempo e pelo sol inclemente. Não tinha cobertura, não tinha balde pendurado, não tinha corda enrolada em roldana enferrujada como nos desenhos de livro infantil. Era apenas um buraco no chão, cercado de pedra, descendo para a escuridão. Ao redor, a vegetação era esparsa. Capim ressecado, alguns arbustos baixos e retorcidos, terra vermelha rachada formando desenhos irregulares. Mais ao fundo, uma cerca velha de arame farpado delimitava onde a antiga fazenda terminava. Mas os mourões estavam tortos, alguns caídos, e o arame pendia frouxo como se tivesse desistido de proteger qualquer coisa. O vento soprava leve, trazendo cheiro de terra seca e algo mais. Um leve traço metálico, como quando chove depois de meses de seca e o cheiro do ferro no solo sobe. Só que não tinha chovido. Ele se aproximou devagar, como se estivesse se aproximando de animal que não sabe se é manso ou bravo. Cada passo produzia um leve estalar de gravetos secos embaixo do tênis gasto. Quando chegou bem na beira, segurou a borda de uma das pedras mais altas. A superfície era áspera, quente pelo sol da tarde, e se inclinou para a frente, olhando para dentro. Escuridão. Escuridão profunda, densa, que começava logo após o primeiro metro e descia até um ponto que os olhos não alcançavam. Não dava para ver o fundo. Não dava nem para adivinhar a que distância estava. A boca do poço tinha pouco mais de 1 metro de diâmetro, o que significava que, se alguém caísse ali dentro, seria uma queda direta, sem chance de se agarrar em nada. Ele ficou ali por um tempo só observando, tentando ver se havia alguma coisa diferente, algum detalhe que antes não tinha notado. As paredes internas eram de pedra também, mas mais lisas, como se tivessem sido trabalhadas à mão para criar uma superfície uniforme. Em alguns pontos, havia marcas esverdeadas que poderiam ser musgo, limo ou apenas manchas de umidade antiga. Mas não havia água, nenhuma poça, nenhum brilho refletindo luz, só aquele vazio sólido. Foi então que ele se lembrou do papel que tinha encontrado. Tirou do bolso com cuidado. Estava dobrado em 4, amarelado nas bordas, a tinta meio desbotada, mas ainda legível. Tinha achado aquilo no sótão da casa onde morava, dentro de uma caixa velha cheia de coisas que ninguém mexia, fotos antigas, cartas, recibos de décadas atrás. No meio daquilo tudo, este papel solto, sem envelope, sem contexto. Desdobrou e leu de novo, mesmo já tendo decorado cada palavra. Quando a lua cheia tocar a água do fundo, o impossível acontece. Abaixo, em letra menor, quase ilegível, não é lenda, eu vi, 3 vezes vi, mas só na lua cheia, e só quando a água está lá. E bem no final, uma assinatura. J.A., 1983. Ele não sabia quem era J.A., não sabia se era homem ou mulher, se ainda estava vivo, se morava no vilarejo ou se tinha ido embora fazia tempo. Mas algo naquelas palavras tinha acendido uma certeza dentro dele. Aquele poço não era comum, não era só um buraco esquecido, era algo mais. O problema óbvio, claro, era que não havia água. O bilhete falava de água do fundo, mas o poço estava seco havia mais de 20 anos. Todo mundo no vilarejo sabia disso. Tinha sido poço produtivo uma vez, nos tempos em que a fazenda Boa Esperança funcionava e alimentava dezenas de famílias. Mas aí, de repente, a água tinha sumido, simplesmente secado. Os antigos diziam que o lençol freático tinha mudado de curso. Outros falavam que tinha sido castigo por algo que o dono da fazenda tinha feito. Outros ainda diziam que nunca tinha tido água de verdade, que era tudo história inventada. De qualquer forma, o poço tinha ficado ali, abandonado, inútil, até virar apenas curiosidade. E, eventualmente, nem isso. Mas o menino tinha ouvido algo diferente. Não exatamente uma história contada por alguém. Tinha sido mais como percepção. 3 semanas atrás, passando por aqui e voltando da cidade depois de ajudar a descarregar verdura no mercado, ele tinha parado. Não por vontade consciente, mas porque algo tinha feito ele parar. Como quando você sente que tem alguém olhando para você e vira a cabeça antes mesmo de pensar. Tinha se aproximado do poço naquele dia, olhado para dentro e sentido. Não um som, não uma visão, uma presença.
como se algo lá embaixo estivesse acordado, atento, esperando, e desde então não conseguia parar de pensar naquilo. Tinha voltado no dia seguinte, e no outro, e no outro. Sempre com a mesma sensação. Havia algo ali que ninguém mais percebia, ou que ninguém mais queria perceber. E então tinha encontrado o bilhete no sótão, e tudo tinha se encaixado de um jeito estranho, mas inevitável. Ele dobrou o papel de novo e guardou. Depois pegou uma pedrinha do chão, pequena do tamanho de uma moeda, e jogou lá dentro, como tinha feito na frente do tabelião. Esperou. O som da pedra caindo ecoou nas paredes internas do poço. Toque, 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 batendo nas laterais enquanto descia. E então, finalmente, um impacto seco, distante. O som levou tempo demais para chegar. Tempo demais para um poço que, pela aparência, não deveria ter mais de 10, 15 metros de profundidade. Mas o som tinha demorado quase 4 segundos. Ele fez as contas mentalmente. Se a pedra caiu em queda livre por 4 segundos, isso daria uma profundidade absurda. Bem mais do que qualquer poço comum deveria ter. Muito mais do que o necessário para alcançar água. Era como se o buraco descesse não apenas até o lençol freático, mas até algo mais fundo, muito mais fundo. O coração dele acelerou, não de medo exatamente, mas de confirmação. Aquilo não era normal. E todo mundo no vilarejo, rindo dele na praça, não fazia a menor ideia. Ficou ali parado enquanto o sol continuava descendo no horizonte, tingindo o céu de laranja e rosa. As sombras ao redor ficaram mais longas. O vento diminuiu até quase parar por completo. E no silêncio que se seguiu, ele teve a nítida impressão, impossível, mas nítida, de ouvir algo. Não era voz. Não eram palavras. Era como respiração. Lenta, profunda, vinda de muito longe. Como se, lá no fundo daquele poço impossível, algo estivesse acordando. Ele recuou um passo, instintivamente. O coração agora batia mais rápido. Olhou ao redor. Nada se mexeu. O capim continuava parado. Os arbustos continuavam retorcidos. A cerca continuava caída. Mas a sensação de não estar sozinho era inegável. "Eu comprei você", disse ele em voz alta, mais para si mesmo do que para qualquer outra coisa. "Agora você é meu, e eu vou descobrir o que tem aqui." O eco da própria voz voltou fraco, distorcido, como se tivesse descido até o fundo e voltado diferente. E pela primeira vez, ele se perguntou se comprar aquele poço tinha sido a melhor ideia da vida dele, ou o maior erro que jamais cometeria. Os dias que se seguiram à compra do poço foram estranhos de um jeito que o menino não sabia explicar direito. Não era que as coisas tivessem mudado visivelmente. A rotina continuava a mesma, o vilarejo continuava pequeno e previsível, as pessoas continuavam rindo quando ele passava, fazendo piadinhas sobre o dono do buraco mais caro do Brasil. Mas algo dentro dele tinha mudado. Era como se tivesse atravessado uma linha invisível e agora estivesse num lado diferente das coisas, vendo o mundo por outro ângulo. Ele voltava ao poço todos os dias, sempre no fim da tarde, quando o sol começava a descer e as sombras ficavam compridas. Levava uma mochila velha com algumas coisas, garrafa de água, caderno, caneta, lanterna pequena que tinha ganhado anos atrás e que ainda funcionava se batesse na lateral. Sentava na beira, as pernas balançando para dentro, e ficava ali, observando, ouvindo, tentando entender. No terceiro dia tinha tentado jogar a luz da lanterna lá para dentro, para ver se conseguia enxergar o fundo. A luz tinha descido, iluminando as paredes de pedra lisa, revelando o musgo esverdeado em alguns pontos, as manchas escuras que pareciam umidade antiga. Mas, depois de certa profundidade, a luz simplesmente morria, como se a escuridão lá embaixo fosse mais densa, mais sólida, e engolisse a luz antes que ela chegasse ao fim. No quinto dia, ele tinha amarrado uma pedra numa corda velha que encontrou no galpão abandonado perto da casa, e descido, tentando medir a profundidade. A corda tinha quase 20 metros. Desceu tudo. A pedra não tocou o fundo. Ele puxou de volta, confuso, o coração batendo mais rápido.
20 metros era a profundidade absurda para um poço comum, e a pedra nem tinha chegado lá. Foi nesse dia que ele percebeu outra coisa estranha: a temperatura. Quando se inclinava sobre a borda do poço e colocava a mão perto da abertura sem encostar, sentia uma corrente de ar. Não era vento vindo de fora, era ar subindo de dentro. E estava frio, muito frio. Um frio úmido, pesado, que não fazia sentido nenhum, considerando que lá fora estava um calor de rachar pedra. Era como se lá embaixo houvesse um lugar completamente diferente, com clima próprio, desconectado do mundo de cima. Ele anotava tudo no caderno: tentativas, observações, teorias. Sabia que se contasse para alguém iam rir ainda mais. O menino está fazendo ciência com o buraco dele, diriam. Mas não importava. Algo dentro dele sabia, não acreditava, não achava, sabia que aquele poço guardava algo importante e que ele tinha sido escolhido de alguma forma torta e inexplicável para descobrir o quê. No 7º dia, aconteceu a primeira coisa realmente estranha. Era fim de tarde, como sempre. Ele estava sentado na beira, escrevendo no caderno, quando ouviu. Não era a respiração lenta que tinha ouvido antes, era outra coisa. Um som que vinha de dentro do poço, subindo devagar, ecoando nas paredes. Era como água. O som de água se movendo. Não correndo, não caindo. Apenas se movendo, como ondas pequenas batendo em superfície sólida. Ele se inclinou para a frente, o coração disparando. Forçou a visão, tentando enxergar lá embaixo. Nada. Só a escuridão de sempre. Mas o som continuava. Inconfundível. Água. Pegou a lanterna, ligou, apontou para baixo. A luz desceu pelas paredes, revelando o mesmo de sempre: pedra, musgo, sombra. E então, por um brevíssimo instante, tão rápido que quase achou que tinha imaginado, viu um brilho. Lá no fundo, um reflexo. Como se muito abaixo houvesse superfície líquida refletindo a luz da lanterna. Mas quando piscou, o brilho tinha sumido. E o som de água também. Ele ficou ali, imóvel, a respiração presa, tentando processar o que tinha acabado de ver, ou de achar que tinha visto. Será que tinha sido real? Ou estava começando a inventar coisas de tanto ficar ali sozinho, de tanto querer que aquele lugar fosse especial? Naquela noite, deitado na cama estreita do quarto pequeno da casa onde morava, ele não conseguiu dormir direito. Ficava revirando na cabeça a imagem daquele brilho, daquele som de água que não deveria existir. E então lembrou do bilhete. Quando a lua cheia tocar a água do fundo, o impossível acontece. Sentou na cama de um pulo. A lua. Que fase estava a lua? Levantou, foi até a janela, olhou para o céu. Não dava para ver bem por causa das nuvens, mas havia um clarão difuso iluminando a noite. Correu até a cozinha, pegou o calendário velho pendurado na parede. Passou o dedo pelos dias, procurando o símbolo da lua cheia. Ali, 3 dias. Dali a 3 dias, seria lua cheia. O coração dele disparou. Se o bilhete estava certo, se realmente acontecia algo na lua cheia, então faltavam apenas 3 dias para ele descobrir o que era. 3 dias para saber se tinha gastado R$320 na coisa mais importante da vida dele, ou na maior bobagem que alguém poderia comprar. Os 3 dias que se seguiram foram os mais longos da vida dele. Continuou indo ao poço todos os dias, mas agora com uma ansiedade diferente, mais aguda. Tentou observar se havia mudanças progressivas. No primeiro dia, nada. No segundo, o ar frio que subia de dentro parecia um pouco mais forte, mais perceptível. No terceiro, véspera da lua cheia, ele teve certeza de ouvir de novo o som de água, mais nítido dessa vez, como se lá embaixo algo estivesse enchendo, preenchendo um espaço que antes estava vazio. E então chegou o dia, a lua cheia. Ele tinha planejado tudo, não contou para ninguém, óbvio, nem pensou em chamar companhia. Aquilo era dele, o poço era dele, o mistério era dele. Preparou a mochila com cuidado. Lanterna com pilhas novas, caderno, caneta, garrafa de água, um casaco leve porque, mesmo sendo verão, as noites podiam esfriar. E por precaução,
uma corda mais longa que tinha conseguido emprestada, mentindo que era para ajudar a prender lona no galpão. Saiu de casa assim que o sol se pôs completamente. Não queria chamar atenção, então foi por caminhos alternativos, evitando passar pelo centro. Algumas janelas ainda tinham luz acesa, mas a maioria das casas já estava em silêncio. O vilarejo dormia cedo. Quando chegou ao poço, a lua ainda estava baixa no horizonte, enorme e alaranjada, subindo devagar no céu límpido. Não havia uma nuvem sequer. Era como se a própria noite estivesse colaborando, abrindo espaço para que tudo ficasse visível, claro, sem desculpas. Ele largou a mochila perto da borda, acendeu a lanterna e apontou para dentro do poço. Dessa vez, o que viu o fez engasgar. Água. Lá embaixo, a uma profundidade que ainda era grande demais para ter certeza, havia água. Ele via a superfície. Via o reflexo da luz da lanterna dançando, suave, como se a água estivesse levemente agitada, mas não por vento. Não havia vento lá embaixo. Era como se movesse sozinha, num ritmo próprio, lento e hipnótico. Ele ficou ali parado, boca aberta, incapaz de processar completamente o que estava vendo. Água, no poço seco. No poço que estava seco havia 20 anos. No poço que ele tinha comprado justamente porque todo mundo jurava que nunca mais teria água. E então, a lua começou a subir. Conforme ela subia no céu, a luz prateada começou a descer pela boca do poço, iluminando as paredes internas com um brilho suave, quase irreal. A luz foi descendo, descendo, até finalmente tocar a superfície da água lá embaixo. E foi aí que aconteceu. A água começou a brilhar. Não era reflexo, não era apenas a luz da lua batendo e voltando. Era a própria água emitindo luz. Um brilho azulado, suave, pulsante, como se algo vivo estivesse acordando lá no fundo. A luminosidade aumentou, preenchendo o interior do poço, subindo pelas paredes, criando sombras dançantes e padrões que pareciam se mover com intenção. O menino recuou um passo, o coração batendo tão forte que ele ouvia o próprio pulso nos ouvidos. Aquilo não era possível. Aquilo não podia estar acontecendo. A água não brilhava sozinha. Lua não fazia a água brilhar daquele jeito. Nada na lógica do mundo que ele conhecia explicava o que estava vendo. Mas estava vendo. E mais do que isso, estava sentindo. Porque junto com a luz veio uma sensação intensa, avassaladora, de que não estava sozinho. De que algo lá embaixo tinha percebido a presença dele e estava olhando de volta. Ele se forçou a respirar, a não entrar em pânico. Tinha esperado por isso, tinha comprado o poço por isso. Não podia recuar agora. Com as mãos tremendo, pegou o caderno, abriu numa página em branco e começou a escrever, porque precisava registrar, precisava ter prova de que aquilo era real. Lua cheia, água apareceu, brilha sozinha, azul, vem de dentro, não é reflexo, tem algo lá. E então, enquanto escrevia a última palavra, ouviu pela primeira vez de verdade, não uma respiração, não um som de água, uma voz, vinda de dentro do poço, baixa, distante, mas clara o suficiente para não haver dúvida. E ela disse apenas uma palavra: desce. Por um longo momento, o menino ficou completamente imóvel. O caderno escorregou das mãos e caiu na grama seca ao lado da mochila, as páginas se abrindo ao vento inexistente. A lanterna pendia frouxa na outra mão, o feixe de luz tremendo ligeiramente, apontando para lugar nenhum. O coração batia tão forte que doía no peito. Ele não tinha imaginado. Tinha ouvido uma voz, vinda de dentro do poço. Não era sussurro distorcido pelo eco. Não era som de vento se enroscando nas pedras. Não era a própria mente tentando criar padrão no caos. Era voz, clara, direta, e tinha dito uma palavra que não deixava espaço para interpretação. Desce. A primeira reação foi recuar. Dar um passo para trás, pegar a mochila e correr dali o mais rápido possível, porque nada, absolutamente nada, do que estava acontecendo fazia sentido no mundo que ele conhecia. Água que surgia do nada. Luz que brilhava sem fonte. Voz que chamava de lugares impossíveis.
Tudo gritava perigo, fuja, saia, esqueça. Mas ele não fugiu. Talvez fosse teimosia. Talvez fosse a mesma teimosia que o tinha feito juntar moeda por moeda durante meses, ignorando as próprias vontades, só para ter dinheiro suficiente. A mesma que o fizera assinar aquela escritura debaixo de dúzias de olhares zombeteiros. A mesma que o trouxera aqui, sozinho, na lua cheia, quando qualquer pessoa minimamente sensata teria desistido. Ou talvez fosse outra coisa, algo mais fundo, mais antigo. A sensação de que, pela primeira vez na vida, algo realmente o queria ali. Não como peso, não como problema, não como aquele menino estranho, mas como escolhido, como necessário. Como se aquele lugar, aquele poço, aquela voz tivessem esperado especificamente por ele. Ele respirou fundo, fechou os olhos por 3 segundos e então os abriu de novo. A luz azulada ainda brilhava lá embaixo, pulsando suavemente, quase como convite. A lua cheia estava exatamente acima agora, no ponto mais alto do céu, derramando luz prateada sobre tudo. O silêncio ao redor era completo. Nem grilos, nem vento, nem cachorro latindo ao longe. Era como se o mundo inteiro estivesse segurando a respiração, esperando sua decisão. Ele se aproximou da borda do poço novamente. Ajoelhou, colocou as 2 mãos nas pedras ásperas, inclinou o corpo para frente e olhou para baixo. A água estava mais próxima agora. Tinha certeza disso. Quando olhara antes, a superfície parecia estar a uns bons 15, 20 metros de distância. Agora parecia estar a não mais de 10, como se estivesse subindo. Lentamente, mas subindo. Enchendo o poço de baixo para cima, vindo de algum lugar impossível. E a luz era mais intensa de perto. Azul brilhante, quase elétrica, mas suave ao mesmo tempo. Não machucava os olhos, não criava sombras duras. Era como olhar para o céu de um dia nublado, mas em azul, e vindo de baixo em vez de cima. E dentro daquela luz, ele via formas, não definidas, não claras, mas sugestões de movimento como se algo estivesse nadando lá embaixo, ou flutuando, ou existindo de um jeito que ele não tinha palavras para descrever. A voz não repetiu, não insistiu. Tinha dado o comando uma vez e agora esperava. Como se soubesse que ele não tinha escolha de verdade. Como se soubesse que quem chega até ali, quem compra o poço, quem vem na lua cheia, já decidiu antes mesmo de perceber. Ele olhou para a corda que tinha trazido. 30 metros de corda grossa, nova, resistente. Tinha amarrado uma ponta numa pedra grande perto da borda do poço mais cedo, quando ainda havia luz, como precaução. Agora, olhando para aquela corda, entendeu que não tinha sido precaução. Tinha sido preparação. Porque ele ia descer. Testou o nó mais uma vez, puxando com força. Estava firme. A pedra onde tinha amarrado pesava uns bons 20 quilos e estava meio enterrada no chão. Não ia se soltar. Jogou a outra ponta da corda para dentro do poço. Ela caiu, desenrolando no ar, e desapareceu na luz azulada. Ele esperou ouvir o som dela batendo na água. Não ouviu nada. Era como se, lá embaixo, as regras fossem outras, inclusive as do som. Pegou a lanterna, prendeu na alça da mochila, fechou bem o zíper. Depois sentou na beira do poço, as pernas para dentro, os pés tocando a parede de pedra. O frio que subia de dentro bateu nas pernas com força, atravessando a calça, gelando a pele. Era um frio úmido, pesado, que cheirava a terra molhada e algo mais, algo metálico. Mineral, como cheiro de ferro ou cobre. Agarrou a corda com as 2 mãos. Respirou fundo e começou a descer. Os primeiros metros foram os mais difíceis. Tinha que se segurar só na corda, apoiando os pés nas irregularidades da parede de pedra, descendo centímetro por centímetro. As mãos já começavam a doer, a pele raspando no material áspero. Os braços tremiam pelo esforço. Não era acostumado com esse tipo de coisa. Nunca tinha escalado nada, nunca tinha descido de lugar nenhum, mas a adrenalina ajudava. E o medo também, de um jeito torto, porque o medo de cair fazia ele se segurar com mais força. Conforme descia, a luz da lua lá em cima foi ficando mais distante, mais fraca. A abertura do poço, vista de baixo,
era apenas um círculo pequeno de luz prateada contra o céu escuro. E, ao mesmo tempo, a luz azulada de baixo foi ficando mais forte, envolvendo tudo, transformando as paredes de pedra em superfícies brilhantes, quase translúcidas. Ele parou por um momento, os pés apoiados numa saliência, as mãos agarradas na corda, e olhou ao redor. As paredes não eram mais apenas pedra. Havia algo mais. Marcas, símbolos, gravados na superfície tão finos que só eram visíveis por causa da luz azul que os destacava. Não eram letras de nenhum alfabeto que conhecesse. Eram formas geométricas, padrões circulares, linhas que se entrelaçavam formando desenhos que pareciam ter significado, mas que ele não conseguia decifrar. Quanto mais descia, mais símbolos via. Eles cobriam as paredes inteiras, camada sobre camada, como se gerações de pessoas ou de algo tivessem vindo ali e deixado suas marcas. E, em alguns pontos, os símbolos pareciam brilhar. Não refletir a luz azul, mas emitir luz própria, pulsando no mesmo ritmo da água lá embaixo. Ele continuou descendo. 10 metros. 15. 20. A corda ainda tinha folga. A água ainda estava abaixo. Mas a sensação de profundidade era esmagadora. Não era só física. Era como se estivesse descendo não apenas no espaço, mas em outra coisa. Em tempo, talvez. Ou em camadas de realidade. Cada metro para baixo parecia afastá-lo mais do mundo lá em cima, das risadas na praça, das ruas de terra, das preocupações comuns. Aqui embaixo tudo era diferente, mais antigo, mais verdadeiro, mais importante. E então, finalmente, viu a superfície da água. Estava a menos de 3 metros abaixo dele agora, e era ainda mais estranha de perto. A luz vinha de dentro, como se houvesse fonte luminosa submersa, mas a superfície não se mexia como água normal. Não havia ondulações, não havia movimento caótico. Era quase como vidro líquido, perfeitamente liso, refletindo a luz de baixo e criando padrões hipnóticos no teto, ou melhor, nas paredes acima. Ele hesitou. Até ali ainda podia voltar, subir a corda, sair do poço, ir embora e fingir que nada daquilo tinha acontecido. Mas sabia que era mentira. Não tinha como voltar. Não depois de ter visto. Não depois de ter ouvido. Não depois de ter descido até ali. Desceu mais 1 metro. 2. As pontas dos pés agora estavam a centímetros da água. E foi aí que a voz falou de novo. Dessa vez, não vinha de longe. Vinha de perto, de dentro da água, de dentro da luz. Toca. Ele olhou para baixo. A água brilhante, imóvel, esperava. Com o coração quase saindo pela boca, ele soltou uma das mãos da corda, esticou o braço e devagar, muito devagar, tocou a ponta dos dedos na superfície. A água estava gelada, mais fria que qualquer água que já tinha tocado, tão fria que doía, que queimava de um jeito paradoxal. Mas no instante em que seus dedos tocaram a superfície, tudo mudou. A luz explodiu, não para fora, mas para dentro, como se tudo que estava acumulado ali embaixo tivesse sido liberado de uma vez. Ondas de luz azulada percorreram as paredes, subindo em espiral, criando padrões que ele não conseguia acompanhar com os olhos. Os símbolos nas pedras acenderam todos ao mesmo tempo, brilhando com intensidade cegante. E a água começou a se mover. Não ondas, não correnteza, mas algo subindo, algo grande, algo que estava lá embaixo esperando e que agora vinha para cima, em direção a ele. Ele tentou puxar a mão de volta, mas não conseguiu. Estava presa. Não fisicamente, nada o segurava, mas era como se o próprio ar tivesse engrossado ao redor dos dedos, congelando o movimento. Tentou gritar, mas a voz não saiu. Tentou subir, mas os músculos não obedeceram. E então, viu uma forma, subindo da água, feita de luz, de água, de algo entre os dois. Não tinha rosto definido, não tinha corpo sólido, mas havia presença inegável. Algo antigo, algo que existia antes de vilarejos, antes de poços, antes de nomes para as coisas. E quando aquela presença chegou perto o suficiente, ele ouviu:
Não com os ouvidos, com tudo, com cada célula. Você trouxe a chave. Agora eu posso voltar. E num movimento que ele não viu, não sentiu, apenas experimentou, a água o puxou para dentro. Não houve queda. Não houve mergulho. Houve apenas transição. Um momento ele estava pendurado na corda, os dedos tocando a superfície gelada da água brilhante. No seguinte, estava dentro, submerso, envolto e, estranhamente, respirando. O pânico inicial, aquele reflexo cego de se debater, de buscar ar, de lutar contra o afogamento, durou apenas alguns segundos, porque percebeu, com uma surpresa que beirava o choque, que não estava se afogando. Estava respirando, dentro da água, ou do que quer que aquilo fosse. Abriu os olhos devagar, esperando a queimação, a visão turva, a pressão. Nada disso veio. Via tudo com clareza absoluta. Estava suspenso num espaço que não era exatamente água, mas também não era ar. Era algo entre os dois, denso o suficiente para segurá-lo, leve o suficiente para deixá-lo se mover. E a luz? A luz estava por toda parte. Não vinha de uma fonte específica. Vinha de tudo. Das paredes ao redor, porque ainda havia paredes, ou algo parecido. Do espaço acima, do espaço abaixo. Era como estar dentro de um cristal gigante iluminado por dentro. Ele tentou se orientar. Olhou para cima, procurando a abertura do poço, a corda, qualquer referência do mundo de onde tinha vindo. Não viu nada. Só luz azulada se estendendo para cima indefinidamente, sem bordas, sem fim. Olhou para baixo. A mesma coisa. Luz se aprofundando, camadas sobre camadas, como se o poço não tivesse fundo, ou como se o fundo estivesse em outra dimensão que os olhos dele não conseguiam alcançar. E então percebeu que não estava sozinho. Ao redor dele, na penumbra azul brilhante, havia formas, movendo-se devagar, flutuando, deslizando sem esforço. Não eram peixes, não eram algas, não eram nada que ele reconhecesse como vida comum. Eram mais como memórias ou impressões, silhuetas translúcidas que pareciam ser feitas da mesma substância da luz ao redor. Algumas tinham formato quase humano, 2 pernas, 2 braços, cabeça. Outras eram apenas sugestões de forma, volumes irregulares que mudavam enquanto ele olhava. Uma delas se aproximou. Ele quis recuar, mas não havia para onde ir. A forma parou a alguns centímetros do rosto dele, e ele pode ver com mais detalhes. Era feita de filamentos de luz entrelaçados, pulsando suavemente, formando um contorno que lembrava uma pessoa, mas distorcida, alongada, como reflexo em vidro curvo. Não tinha olhos, mas ele sentiu que estava sendo observado. Não tinha boca, mas ouviu. Quanto tempo? A voz não era assustadora. Era cansada, como alguém que tinha esperado muito, tempo demais, e finalmente via a espera terminar. Ele tentou falar. Descobriu que, assim como respirava dentro daquela substância, também podia falar. A voz saía diferente, mais profunda, como se o próprio espaço amplificasse as palavras. O que é esse lugar? A forma flutuou ao redor dele, lenta, como se estivesse avaliando. Outras formas começaram a se aproximar também, formando um círculo irregular. Ele sentiu o peso de múltiplas presenças, múltiplas atenções focadas nele. Não era hostil, mas era intenso. Esse lugar é o que sempre foi. Antes do vilarejo, antes da fazenda, antes dos nomes que vocês deram para as coisas. Nós estávamos aqui. Vocês são o quê? Silêncio. Ou algo parecido com silêncio, porque aquele espaço nunca era totalmente quieto. Havia um zumbido constante, baixo, quase imperceptível, como se a própria luz vibrasse numa frequência que o ouvido humano mal captava. O que sobrou? O que ficou? Quando o mundo mudou e nós não pudemos ir junto. Ele não entendeu totalmente, mas algo naquelas palavras ressoou. Lembrou das aulas de história na escolinha do vilarejo, das conversas que escutava, quando os mais velhos falavam do antigamente. Sempre havia essa sensação de que o mundo tinha sido diferente uma vez, maior, mais estranho, cheio de coisas que não existiam mais.
ou que tinham sido esquecidas de propósito. E por que eu? Perguntou, a voz saindo mais fraca do que gostaria. Por que me chamaram? A primeira forma flutuou mais perto. Dessa vez ele viu algo dentro dela. Não rosto exatamente, mas expressão. Algo parecido com alívio ou gratidão. Porque você ouviu. A maioria não ouve mais. Passam por cima, ignoram, racionalizam. Mas você ouviu, sentiu e fez o que precisava ser feito. Comprar o poço. Trazer a chave. Ele franziu a testa confuso. Mas eu não trouxe chave nenhuma. Só trouxe... E então entendeu. A escritura. O documento. O papel que provava que aquele pedaço de terra, aquele poço, aquela abertura entre mundos, agora tinha dono. Tinha nome registrado. Tinha vínculo humano legalmente reconhecido. Eu não entendo. Como um papel pode ser chave? Não é o papel. É a intenção. É o ato. Alguém precisava escolher esse lugar. Não por obrigação, não por acidente, mas por vontade. Alguém precisava dizer, isso é meu. Eu aceito isso. Só assim a porta poderia se abrir de novo. Uma das outras formas, essa maior, mais definida, se aproximou também. Quando falou, a voz era diferente, mais grave, mais antiga. Séculos atrás, éramos parte do mundo de vocês. Caminhávamos, existíamos, interagíamos. Mas houve mudança. Humanos decidiram que só o que podiam tocar, medir, provar era real. E aos poucos, fomos empurrados para fora. Para lugares como esse. Fendas, poços, cavernas. Cantos esquecidos onde a realidade ainda era flexível o suficiente para nos segurar. E agora? Agora você abriu a porta. Não completamente. Não ainda. Mas o suficiente para que possamos lembrar. Para que possamos existir de novo. Nem que seja só aqui. Ele olhou ao redor. As formas continuavam flutuando, dezenas delas agora, talvez centenas, surgindo da luz como se tivessem estado lá o tempo todo, apenas esperando permissão para serem vistas. Algumas pareciam humanas, outras não. Algumas lembravam animais, pássaros alongados, criaturas quadrúpedes com proporções erradas. Outras não lembravam nada que ele conhecesse. E o que vocês querem de mim? A primeira forma flutuou para trás, deixando espaço. Todas as outras fizeram o mesmo, criando um corredor de luz. No fim desse corredor, algo começou a se materializar. Não surgindo do nada, mas se tornando mais sólido, mais presente. Era uma estrutura, parecia portal, ou espelho, ou janela. Mudava dependendo do ângulo. E através dela, ele viu. Viu o vilarejo, mas diferente, mais brilhante, mais vivo. Como se uma camada invisível tivesse sido retirada. E, de repente, tudo tivesse mais cor, mais profundidade, mais significado. Viu as casas, as ruas, a praça, mas também viu outras coisas. Linhas de luz conectando lugares, formas translúcidas caminhando entre as pessoas sem que ninguém notasse. Árvores que brilhavam levemente, pedras que pareciam pulsar. Era o mesmo mundo, mas era também outro. Queremos voltar, não como éramos. Isso não é mais possível. Mas como podemos ser agora? Presença, lembrança, parte do mundo de novo, mesmo que invisível para a maioria. E se eu disser não? Silêncio, longo, pesado. Então fechamos a porta, voltamos para o esquecimento. E você volta para cima. Nada muda. O poço continua sendo só buraco. A água some na próxima lua. E tudo que você viu vira apenas história estranha que ninguém acredita. Ele sentiu o peso daquela escolha. Não era ameaça, não era chantagem. Era apenas fato. Ele tinha a chave. Ele podia abrir ou trancar. Pensou nas risadas na praça. Pensou em como sempre tinha sido o estranho, o cabeça nas nuvens, o que via coisas que ninguém mais via. Pensou em como, a vida toda, tinha sentido que o mundo era menor do que deveria ser, menos mágico, menos interessante, mais vazio. E agora, aqui, dentro de um poço impossível, cercado por seres de luz que não deveriam existir, finalmente entendia. Não era ele que estava errado. Era o mundo que tinha esquecido. Respirou fundo, ou fez o movimento de respirar.
porque ali dentro as regras eram outras. O que eu preciso fazer? As formas ao redor brilharam mais forte, como alívio coletivo, como esperança antiga finalmente atendida. Apenas não esqueça, volte lá para cima, viva, e de vez em quando a lua estiver cheia, volte aqui, olhe para dentro, lembre que existimos. Isso basta. Memória é suficiente, atenção é suficiente. Enquanto alguém souber, nós permanecemos. Ele assentiu. Não entendia tudo, não precisava. Alguns mistérios não eram para serem completamente compreendidos. Eram para serem guardados, protegidos, lembrados. A primeira forma se aproximou uma última vez e, num gesto que parecia humano apesar de tudo, tocou o ombro dele. Não era toque físico. Era mais como sensação de toque, como lembrança de contato. Obrigado. E antes que pudesse responder, sentiu a água, ou o que quer que fosse, começar a empurrá-lo para cima. Não violentamente, apenas firmemente, como corrente suave, mas irresistível. As formas ao redor começaram a se afastar, a luz começou a diminuir, e ele subiu, 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 até que a cabeça atravessou a superfície, e ele estava de volta na boca do poço, agarrado na corda, ofegante, encharcado, mas inteiro. A lua cheia ainda brilhava lá em cima, e quando olhou para baixo, a água já tinha sumido. O poço estava seco de novo, como se nada tivesse acontecido, mas ele sabia que tinha. A subida foi mais difícil do que a descida. Os braços estavam exaustos, as mãos tremiam, e a roupa encharcada pesava como se tivesse absorvido não só água, mas também parte da estranheza daquele lugar. Cada puxada na corda parecia exigir o dobro de esforço, mas de alguma forma ele conseguiu. Quando finalmente passou a borda do poço e rolou para o lado, deitando de costas na grama seca, ficou ali por longos minutos, apenas respirando, olhando para o céu. A lua cheia ainda estava lá no mesmo lugar, enorme e indiferente. As estrelas continuavam piscando. O mundo lá em cima não tinha mudado em nada, mas ele sabia, com uma certeza que ia muito além de lógica, que tinha mudado tudo, pelo menos para ele. Levantou devagar, sentindo cada músculo reclamar. A roupa começou a secar quase imediatamente, rápido demais para ser normal, como se a água daquele lugar não seguisse as mesmas regras da água comum. Em poucos minutos estava apenas levemente úmida, em 10 quase seca, como se o próprio tecido estivesse rejeitando a lembrança daquele mergulho. Ele se aproximou da borda do poço mais uma vez e olhou para dentro. Escuridão. Seca. Sem brilho, sem luz azulada, sem movimento. Apenas o buraco de sempre, profundo e vazio, que todos no vilarejo juravam não servir para nada. Pegou a lanterna, apontou lá para baixo. A luz desceu pelas paredes de pedra, iluminando superfície áspera, musgo seco, nada de especial. Não havia rastro da água. Não havia rastro das formas de luz. Era como se os últimos... Quantos minutos? Horas. Ele nem sabia quanto tempo tinha passado lá embaixo, como se nada disso tivesse acontecido, mas a roupa ainda estava levemente úmida, e quando passou a mão pelo cabelo, sentiu que também estava molhado, e mais do que qualquer evidência física, havia a memória, nítida, sólida, impossível de ignorar. Pegou a mochila, guardou a lanterna, enrolou a corda. Cada movimento era automático, feito enquanto a mente ainda processava. Quando terminou, ficou ali parado mais alguns instantes, apenas olhando para o poço que agora era oficialmente dele. Propriedade registrada. Escritura no bolso. R$ 320 bem gastos. Eu volto. Disse em voz baixa, falando para o buraco, para a escuridão, para o que quer que estivesse lá embaixo, ouvindo ou não. Na próxima lua cheia. Eu volto. Não houve resposta. Não esperava que houvesse. Mas, por um instante, teve a impressão de que o ar ao redor tinha ficado um pouco mais leve, como se algo, lá no fundo, tivesse ouvido e estivesse satisfeito. A volta para casa foi estranha. O vilarejo estava completamente silencioso, todas as luzes apagadas, todos dormindo. Ele atravessou as ruas vazias, sentindo-se deslocado,
como se tivesse voltado de viagem longa para lugar que, apesar de familiar, agora parecia levemente diferente. Ou talvez fosse ele que estava diferente. Provavelmente era isso. Quando finalmente entrou em casa, tirou os tênis na porta, atravessou o corredor no escuro e se jogou na cama sem nem tirar a roupa. O cansaço veio como onda, avassalador, e dessa vez dormiu sem sonhar. Ou melhor, sem lembrar dos sonhos. Mas no fundo da consciência havia impressões. Luz azul, formas flutuando, vozes sem boca dizendo coisas que ele não entendia completamente, mas que de alguma forma faziam todo o sentido. Os dias que se seguiram foram normais, assustadoramente normais. Ele voltou à rotina de sempre: acordar, ajudar com as coisas da casa, fazer alguns bicos no vilarejo, carregar compras, descarregar caminhão. As pessoas continuavam fazendo piadas sobre o menino do poço. Mas agora as piadas tinham mudado um pouco de tom. Não eram mais apenas zombaria, havia curiosidade também. E aí, achou ouro lá no fundo? Perguntou seu Mário um dia, meio brincando, meio sério. Achei algo melhor, ele respondeu, sorrindo de um jeito que fez o homem ficar sem graça e mudar de assunto. Dona Cida perguntou se ele ia fazer algo com o terreno. Construir, plantar, sei lá. Ele disse que não, que só queria cuidar. Manter. Ela achou esquisito, mas não insistiu. O tabelião, encontrando-o na praça alguns dias depois, comentou: "Você sabe que pode revender, né? Se arrependeu da compra, eu conheço gente que compra terreno." "Não vou vender," ele disse firme. "Nunca." O homem deu de ombros e foi embora. Mas antes de virar a esquina, olhou para trás uma vez com expressão que o menino não soube interpretar. Quase como se o tabelião, por um instante, tivesse visto algo. Ou lembrado. Ou quase lembrado. Na lua cheia seguinte, ele voltou. Dessa vez levou caderno e caneta, além da lanterna. Chegou quando a lua estava subindo. Sentou na borda do poço e esperou. Observou enquanto a luz prateada descia, tocava o fundo e... nada. O poço permaneceu seco, escuro, vazio. Ele sentiu uma pontada de decepção. Será que tinha imaginado tudo? Será que, de tanto querer que aquele lugar fosse especial, tinha inventado uma história inteira na própria cabeça? Mas então ouviu. Não voz, não chamado, apenas sensação. Como mão invisível tocando o ombro, como presença ao lado, silenciosa mas real. Olhou para a escuridão do poço e entendeu. Eles estavam lá, só não estavam se mostrando. Não precisavam. Ele tinha voltado, tinha lembrado. E isso era suficiente. Abriu o caderno numa página limpa e escreveu: "Segunda lua cheia. Poço continua seco por fora, mas sei que tem algo lá. Não vi de novo, mas senti. Acho que não preciso ver toda vez. Só preciso vir. Só preciso lembrar." Ficou ali por mais 1 hora. Apenas sentado em silêncio. Não aconteceu mais nada espetacular. Não houve luz azulada, não houve água brilhante, não houve mergulho em outro mundo. Mas de alguma forma, foi ainda mais significativo, porque era escolha, era presença, era cuidado. Quando finalmente levantou para ir embora, olhou mais uma vez para o poço. "Até a próxima," disse baixinho. E na escuridão lá embaixo, teve certeza de ouvir, quase imperceptível, como eco distante: "Obrigado." Meses se passaram. Depois anos. O menino cresceu, virou adolescente, depois jovem, depois adulto. Saiu do vilarejo por um tempo para estudar, trabalhar, ver o mundo, mas sempre voltava. E sempre que voltava, ia ao poço. Toda lua cheia, sem exceção. Às vezes, levava flores silvestres e colocava na borda. Às vezes levava apenas silêncio e companhia. O vilarejo mudou também. Chegaram novas pessoas, outras foram embora. A praça foi reformada. Algumas ruas ganharam asfalto, instalaram internet. O mundo moderno chegou, devagar, mas inevitável. Mas o poço permaneceu, cercado agora por uma pequena cerca de madeira que ele mesmo construiu, não para impedir acesso, mas para marcar: "Isso aqui é cuidado. Isso aqui importa." De vez em quando, algum curioso perguntava sobre aquele terreno. "Vai fazer algo ali? Vai construir? Por que mantém esse poço velho?"
Ele sempre respondia a mesma coisa, porque alguém precisa lembrar. Lembrar de quê? De que o mundo é maior do que parece. A maioria não entendia. Alguns riam. Poucos, muito poucos, olhavam para ele com aquela expressão, aquele brilho no olho que indicava: você viu algo, não viu? Mas ninguém perguntava diretamente. E ele não contava. Não completamente. Alguns segredos não são para serem espalhados. São para serem guardados, protegidos, honrados. Em uma lua cheia de outono, muitos anos depois daquela primeira descida, ele estava sentado na borda do poço como sempre, quando ouviu passos atrás de si. Virou-se. Era uma menina, uns 9, 10 anos. Ele não a conhecia. Devia ser de família que tinha se mudado recentemente para o vilarejo. Ela parou a alguns metros, olhando para ele e para o poço com curiosidade misturada com algo mais. Algo que ele reconheceu imediatamente. Você também ouve? Ela perguntou a voz baixa. Ele sorriu, um sorriso que era metade surpresa, metade alívio. Ouço. Todo mundo diz que é só poço velho, que não tem nada ali. E você acha que tem? Ela deu de ombros, mas os olhos brilhavam. Eu sei que tem. Ele ficou em silêncio por um momento, apenas olhando para ela. Depois se levantou, pegou a lanterna que sempre levava e estendeu para a menina. Quer ver? Ela hesitou por apenas um segundo. Depois assentiu. Ele a levou até a borda do poço, acendeu a lanterna e apontou para baixo. A luz desceu, iluminando as paredes de pedra, a escuridão profunda. E então, por um instante brevíssimo, tanto ele quanto a menina viram um brilho, azul, pulsante, lá no fundo. Os olhos dela se arregalaram. Você viu? Ela sussurrou. Vi. O que é? Ele desligou a lanterna e olhou para o céu, onde a lua cheia brilhava enorme e paciente. É o que nunca deveria ter sido esquecido. E enquanto alguém lembrar, enquanto alguém vier aqui e olhar, nunca vai ser. A menina ficou em silêncio, processando. Depois perguntou: posso voltar? Pode. Sempre que quiser. Só não conta para todo mundo, tá bom? Alguns segredos precisam ser protegidos. Ela assentiu, séria, como se entendesse perfeitamente a responsabilidade daquilo. E, enquanto ela ia embora correndo de volta para casa, ele ficou ali mais um pouco, olhando para o poço que tinha comprado com todo o dinheiro que tinha, anos atrás, sob as risadas de um vilarejo inteiro. Ninguém ria mais. Ou, se riam, era diferente. Porque com o tempo, as pessoas tinham começado a perceber algo estranho. Desde que o menino, agora homem, tinha comprado aquele poço, o vilarejo tinha mudado. Sutilmente. As colheitas eram melhores. As pessoas pareciam um pouco mais felizes. Havia menos brigas, menos tristeza. Não o suficiente para ser óbvio, não o suficiente para ser provado, mas o suficiente para ser sentido. E ele sabia por quê. Porque lá embaixo, no fundo impossível daquele poço, algo que tinha sido esquecido agora era lembrado. E memória, descobriu, era o tipo mais poderoso de magia. Enquanto a lua brilhava lá em cima e o vento soprava suave entre os arbustos, ele sorriu. R$320. Melhor investimento da vida. E o impossível? Bem, o impossível tinha acontecido. E continuava acontecendo. Toda a lua cheia. Para quem soubesse olhar. O poço continuou ali. Mas desde aquela noite, ninguém nunca mais conseguiu explicar o que realmente respondeu de dentro dele.